Beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta informação envolvendo o zagueiro Thiago Heleno, que foi confirmada pelo perfil do Imprensa Verde neste último domingo. A informação inicial era a seguinte, vou até pegar o óculos aqui para ler para vocês, que o Goiás abriu conversas para contar com o zagueiro Thiago Heleno, 36 anos de idade, hoje ele não está nos planos do Atlético Paranaense e, segundo o Imprensa Verde, interessaria ao Goiás. Eu tenho duas informações em relação ao Thiago Heleno. A primeira delas é que o salário dele lá em Curitiba girava na casa de 400 a 500 mil reais mensais, então é sim um salário muito alto. O Atlético inicialmente tentou a redução salarial para a manutenção tanto do Thiago Heleno quanto do Pablo em seu elenco. Por quê? Porque os dois têm contrato ainda até o final deste ano de 2025, mas o salário era muito alto. Ali em meados de novembro, dezembro, eles até haviam chegado em um acordo, tanto o Thiago Heleno como também o centroavante Pablo, mas acabou, mesmo tendo esse acerto verbal, no papel acabou não assinando. Então o Thiago Heleno ele ainda recebe esse mesmo salário, está encostado no Atlético e não jogou nenhuma vez. Nessa temporada de 2025, já foi especulado também em clubes como o Sport, o Vitória e também o Paysandu neste ano. O Thiago Heleno, que na última Série A fez sim até com uma campanha razoável. Teve uma nota média, por exemplo, no site SofaScore de 7.20. Então, assim, não dá para dizer que foi um zagueiro ruim, foi 7.11. O responsável pelo rebaixamento, nada disso. Foi bem, atuando principalmente pelo lado esquerdo. Mas eu consegui uma informação na manhã dessa segunda-feira, uma fonte importante, tá? Com credibilidade, me garantiu que não existe nesse momento negociações do Goiás para contar com o Thiago Heleno. Tá? Não existe proposta, não existe conversa do Goiás para a chegada de mais um zagueiro no seu plantel. Então, assim, o Thiago Heleno não negocia com o Goiás. Apesar dessa informação divulgada pela Imprensa Verde, o que eu tenho de informação até amanhã desta segunda-feira é que ainda não existe nenhum tipo de proposta oficial. Pode, claro, né, partir por um dirigente, um conselheiro, um diretor, a busca por uma parte, né, abrir conversas, enfim, não existe nada demais dentro dessa história, mas acho que é sim uma opção para a Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive bem melhor do que os antigos, né, medalhões que o Goiás já trouxe em outras ocasiões. Não acho que seja necessário, tá, a chegada de mais um zagueiro no Goiás hoje, porque assim, apesar de não passar confiança, se a gente pegar essa dupla que terminou, né, o ano passado com o Wagner Mancini na Série B, o Goiás ficou 7 jogos sem sofrer gols, tanto com o Lucas Ribeiro como também com o Messias. Não seria o titular meu hoje, o Lucas Ribeiro, mas ainda tem o Luiz Felipe, que fez uma reta final de campeonato goiano bastante aceitável também. Então penso que nessa posição está tranquilo para o Goiás. Tendo o Antony também, que é o único zagueiro canhoto dentro desse time, recentemente, tanto o Luiz Felipe como também o Lucas Ribeiro atuando por esse lado esquerdo. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também. Ainda falando sobre o mercado, voltando lá no começo do ano, vocês vão se lembrar que o Goiás ele fez uma procura para contar com o zagueiro Ricardo Silva, aquele ex-América Mineiro, Atlético Goianiense, passou também no futebol da Coreia do Sul, Atlético Paranaense, e o Goiás de última hora acabou desistindo da sua chegada, porque já havia contratado o Luiz Felipe e as renovações, né, do Messias e do Lucas Ribeiro. Então o Goiás ele basicamente desistiu de última hora do Ricardo Silva. Vem jogando com frequência lá no América Mineiro, até agora 12 jogos na temporada, sendo sim um titular absoluto. Ele não iria renovar o seu contrato ali em dezembro, né, no América, mas o Coelho acabou voltando atrás e renovando com o jogador. Então assim, também não me surpreenderia se o Goiás voltasse atrás e buscasse 4 zagueiros, né, 4 zagueiros mais experientes, mais parrudos no mercado. Isso é incrível, né? Entra ano, sai ano, por isso que eu sou um defensor de que um clube desorganizado, bagunçado, sem rumo como é o Goiás, quando você encontra um jogador que faz o arroz com feijão mais ou menos bem temperado, não precisa nem ser aquele arroz e feijão de casa de vó não, porque para as laterais hoje do Brasil já é mais do que suficiente. Mas, por mim, tá? Não vou ser hipócrita aqui com vocês não, para mim os dois laterais do Goiás até hoje seriam o Dieguinho e o Sander. O Sander para mim poderia ser um reserva tranquilamente na Série B, apesar de que é um jogador que machuca muito. Então, na lateral direita, o Goiás tem o William Lepo, que até agora não convence, mas é um cara que tem experiência em segunda divisão, e o Diego Caio, que no meu entendimento é para ser o titular na estreia da Série B. Pela esquerda a coisa piora um pouco, o titular ele é até melhor, né, o Lucas Lovatti, mas na reserva a gente ainda não tem um nome definido.
o DG não passa confiança, o Danilo Garoto entrou muito bem, mas ainda está recuperando de uma fratura. Então eu vejo a necessidade do Goiás procurar sim laterais para esta Série B. Não está descartada essa hipótese. Eu quero bater um papo com vocês também sobre uma opção no mercado, que é o lateral direito Rafinha. Ele que recentemente deixou o Coritiba pela porta dos fundos. Teve um evento lá em Munique, do Bayern, e o jogador foi convidado, acabou participando da festa, algo que ele costuma fazer, só que ele não comunicou Londrina, o Coritiba. O Coritiba já estava eliminado do Campeonato Paranaense, mas tinha a sua programação, treinos e tudo mais, e o jogador simplesmente não apareceu. Ele fez 10 jogos no ano com uma assistência, sendo 9 dessas 10 partidas como titular, e não apareceu mais. Então assim, o jogador não deu resposta, ficou uma coisa meio desagradável, né? E eu vi até alguns torcedores falando, mas o Rafinha tá fazendo um favor de jogar pro Coritiba. É cada bobeira que a gente vê, né? A gente sempre fala isso, que nenhum jogador é maior do que o clube. Aí o Rafinha, porque jogou anos lá no Bayern, tudo bem, é um baita jogador, tem uma carreira gloriosa. Mas, pô, falar que o cara tá fazendo um favor pro Coritiba, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar os pingos nos is aqui. O Rafinha vem causando alguns problemas, isso é verdade. Mas, tecnicamente falando, não tem como negar também que é um jogador ainda acima da média para o futebol brasileiro, especialmente tratando em Série B. Seria uma boa opção para a segunda divisão? Eu acredito que sim. Dos jogos que ele fez no Campeonato Paranaense desse ano, 9 partidas, 8 deles como titular, uma média de 73 minutos em campo, uma nota média de 7,07, teve uma assistência nesse estadual. Na Série A do ano passado ele ficou mais na reserva do São Paulo, atuando apenas 9 vezes, tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Dá para dizer que a última boa temporada dele foi lá em 2023, né, com 25 jogos, a grande parte deles como titular, na primeira divisão. Se tornou um lateral direito um pouco mais defensivo, um pouco mais cadenciado, né, ajustando aquela saída de bola, diferentemente daquela primeira impressão que ele deu aqui no Brasil, com muitas assistências no Flamengo, no Grêmio também, em 2021. Revelado no Coxa, foi primeiramente para o Schalke, passou no Genoa da Itália e ficou por 10 temporadas, né, no Bayern de Munique, intercalando entre titular e reserva. O ano que ele mais jogou foi 46 vezes, em 2013, mas uma carreira muito bem sucedida. Retorna para o Brasil, foi campeão também brasileiro com o Flamengo. A estreia dele foi justamente naquele fadídico 6-1, né, contra o Goiás, talvez o jogo que eu mais senti a tristeza do Goiás em um campeonato brasileiro. Pode deixar a sua opinião em relação ao Rafinha, seria ou não uma alternativa interessante para a Série A? Seção de comentários é livre para você. Bom, e confira também a RT Facas, lá você encontra produtos personalizados do Goiás para o seu churrasco do finalzão de semana. Além de facas para churrasco, você encontra tábuas para corte, copos térmicos e muito mais produtos personalizados não só do Goiás, mas também de outros clubes no futebol brasileiro, e outras personalizações, como por exemplo da sua profissão, de um ente querido que está se formando agora, uma ótima alternativa também para você presentear aquele que está celebrando também neste mês de abril. Eu vou deixar o link da RT Facas logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo.